Desde cedo, somos ensinados que a aceitação social é um dos pilares da felicidade. Desde a infância, ouvimos que ter muitos amigos, ser bem relacionado e fazer parte de um grupo são sinais de uma vida bem-sucedida. Na escola, aprendemos que ser popular é algo desejável. No trabalho, nos dizem que o networking é essencial. Na vida pessoal, a pressão para estar sempre rodeado de pessoas parece inescapável. Mas será que essa necessidade de pertencimento vem de um desejo genuíno ou é apenas um reflexo do medo de ficarmos sozinhos? Quantas vezes nos moldamos para sermos aceitos, escondendo nossas opiniões, abafando nossos sentimentos e até mesmo sacrificando partes da nossa essência? Quantas vezes sorrimos em conversas vazias, ouvimos assuntos que não nos interessam e concordamos com ideias que não ressoam conosco, tudo para evitar o desconforto de parecer deslocados? Será que essa aceitação que buscamos é verdadeira ou apenas uma máscara que usamos para nos encaixar? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, você não está sozinho. No vídeo de hoje vamos falar sobre como a solidão pode ser uma aliada poderosa e por que aqueles que aprendem a estar bem consigo mesmos acabam se tornando mais respeitados e admirados. Mas antes de seguirmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos mergulhar nesse tema e entender por que a busca constante por aceitação pode ser um grande equívoco. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, via a sociedade com uma clareza brutal. Para ele, grande parte da vida social não passava de um teatro onde cada um desempenha o papel esperado, não por autenticidade, mas por condicionamento. Ele percebeu que a maioria das pessoas age de acordo com padrões impostos, buscando pertencimento em vez de verdade. Mas a pergunta que poucos fazem é: pertencimento a quem? A sociedade nos ensina a seguir normas invisíveis, mas nunca nos faz questionar se essas normas realmente nos servem. Se você já sentiu que as interações sociais são, em sua maioria, um jogo sem sentido, saiba que essa percepção não é fruto de arrogância ou misantropia. Pelo contrário, é um sinal de que você vê algo que muitos preferem ignorar. Você percebe a superficialidade das conversas, a necessidade incessante de validação, a hipocrisia disfarçada de boas maneiras. Mais do que isso, você vê o preço que se paga por fazer parte desse sistema. Porque socializar, para muitos, não é uma escolha, mas uma obrigação. E como toda obrigação, ela cobra um custo. Schopenhauer argumentava que a inteligência e a vida social estão frequentemente em conflito. Quanto mais alguém compreende o mundo, menos sentido vê em certos aspectos da convivência humana. Isso não significa desprezar as pessoas, mas entender que grande parte do que chamamos de vida social é um conjunto de rituais vazios. E perceber isso tem um efeito colateral inevitável: a solidão. Não porque pessoas inteligentes escolham estar sozinhas por orgulho ou desprezo, mas porque a profundidade de seus pensamentos as afasta naturalmente da superficialidade predominante. A sociedade foi projetada para manter todos distraídos. Redes sociais, notícias sensacionalistas, entretenimento constante, tudo é desenhado para evitar que paremos para refletir. Porque o pensamento verdadeiro é perigoso. Ele leva à percepção da incoerência, da manipulação, da futilidade de muitas interações. Ele faz com que percebamos que muitas das conexões que cultivamos não são baseadas em afinidade genuína, mas no medo de ficarmos sozinhos. No entanto, há um dilema nesse despertar. Porque quando você enxerga a realidade com mais profundidade, sente-se inevitavelmente deslocado. Você percebe que não compartilha do entusiasmo coletivo por assuntos triviais, que não se sente atraído por interações que parecem mais transações do que trocas autênticas. E isso incomoda as pessoas ao seu redor. Porque quando alguém se recusa a participar do teatro social, sua mera presença desafia a ilusão coletiva. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino das grandes mentes. Isso dói, porque desde cedo fomos ensinados que felicidade é sinônimo de convivência. Mas o que acontece quando percebemos que muitas dessas conexões são vazias? O que acontece quando nos damos conta de que a necessidade de pertencer nos força a uma vida de concessões constantes? O que acontece é que começamos a nos afastar. Mas esse afastamento, que inicialmente parece um castigo, transforma-se em um privilégio. No silêncio da solidão, algo raro acontece. Encontramos paz. A ausência de ruído nos permite ouvir a nós mesmos. Descobrimos que não precisamos da validação constante dos outros para nos sentirmos completos. E mais do que isso, aprendemos a valorizar nossa própria companhia. No começo, pode ser assustador. O silêncio pode parecer opressor, mas com o tempo percebemos que ele nos dá algo que a sociedade sempre tentou nos negar: clareza. Muitos interpretam essa visão como um convite à misantropia, mas não é disso que se trata.
Não se trata de odiar as pessoas, mas de compreender a diferença entre socializar por escolha e socializar por obrigação. Trata-se de entender que a verdadeira inteligência não busca aprovação externa. Quando deixamos de tentar agradar a todos, quando paramos de moldar nossa personalidade para nos encaixar, algo curioso acontece. Passamos a atrair respeito. As pessoas percebem quando alguém não está desesperado por aceitação. Elas notam quando alguém é autossuficiente, quando sua autoestima não depende da opinião alheia. E isso as intriga, porque a maioria vive em um estado constante de busca por validação. Cada foto postada, cada opinião expressada, cada interação social é uma tentativa de ser visto, ouvido, aceito. E quando encontram alguém que não precisa disso, sentem-se desorientadas. A grande ironia é que quanto menos nos importamos com aceitação, mais magnéticos nos tornamos, porque a autenticidade é rara. Vivemos em um mundo onde quase todos fingem ser algo que não são. Mas aqueles que ousam ser genuínos destacam-se naturalmente. Isso não significa rejeitar completamente a sociedade, mas entender que ela não deve definir nosso valor. O silêncio torna-se nosso aliado. Em um mundo saturado de ruídos, a capacidade de estar confortável consigo mesmo, sem distrações, torna-se um superpoder. A maioria das pessoas sente um pavor profundo do silêncio porque ele as força a confrontar seus próprios pensamentos. Mas aqueles que aprendem a apreciá-lo descobrem que ele é uma fonte de poder. Schopenhauer compreendeu essa verdade de uma maneira que poucos ousaram. Ele não se afastou do mundo por desprezo às pessoas, mas porque percebeu algo que muitos ignoram. A sociedade, em grande parte, obscurece a mente. Em meio à multidão, somos bombardeados por opiniões, distrações e exigências que nos afastam de nosso verdadeiro potencial intelectual e espiritual. Em vez de nos ajudar a crescer, muitas interações sociais apenas reforçam padrões superficiais e nos prendem em uma eterna busca por aceitação. No entanto, Schopenhauer não advogava por um isolamento completo e cego. Ele sabia que a verdadeira liberdade não estava em rejeitar a sociedade totalmente, mas em aprender a interagir com ela sem se tornar dependente dela. Essa é a diferença crucial entre solidão escolhida e solidão imposta. Os verdadeiros estrategistas da vida não se isolam por capricho, mas porque entendem o valor do recolhimento. Eles sabem quando se retirar para refletir e quando retornar ao convívio social para observar, aprender e, quando necessário, influenciar. Não são escravos da solidão nem prisioneiros da sociedade. Movem-se com inteligência, escolhendo seus momentos de participação e retração com sabedoria. Os grandes gênios da história compreenderam essa dinâmica com perfeição. Leonardo da Vinci passava anos mergulhado em suas invenções e pinturas, sem sentir a necessidade de expor cada pensamento ao mundo. Ele não buscava a validação constante, pois sua mente estava focada na criação e não na aprovação alheia. Isaac Newton retirou-se do convívio social quando percebeu que sua maneira de pensar era desconfortável para os outros. Em sua solidão, formulou as leis que mudaram a ciência para sempre. Nikola Tesla dedicou-se obsessivamente a seus projetos, vivendo na fronteira entre genialidade e isolamento, sem nunca sentir a necessidade de ser compreendido. O que todos eles tinham em comum? A coragem de seguir seus próprios caminhos, independentemente das expectativas sociais. A verdade é que grande parte do que chamamos de vida social nada mais é do que um mecanismo de fuga. Fugimos do silêncio porque ele nos obriga a enfrentar nossos pensamentos mais profundos. Fugimos da solidão porque ela nos força a encarar quem realmente somos, sem distrações, sem máscaras, sem desculpas. Fugimos de nós mesmos porque encarar nossa própria essência é um dos desafios mais difíceis que existem. É por isso que muitos preenchem suas vidas com barulho, compromissos irrelevantes e interações vazias. O medo do que podem encontrar dentro de si mesmos os mantém sempre ocupados, mas raramente conscientes. Mas há um segredo que poucos descobrem. Quando paramos de fugir, encontramos uma força que a maioria jamais conhecerá. Descobrimos que a validação externa nunca foi necessária, que a companhia constante nunca foi obrigatória, que a solidão não é um castigo, mas um privilégio reservado àqueles que têm coragem de ser quem realmente são. No silêncio, a mente se expande. Na solitude, as ideias florescem. E é nesse estado que se encontra a verdadeira liberdade. E a maior ironia de todas: quanto mais nos tornamos independentes da aceitação alheia, mais nos tornamos admirados. Porque no fim, o mundo respeita aqueles que não precisam dele. Aqueles que caminham sozinhos porque sabem que mesmo na solidão, nunca estão realmente perdidos.
O verdadeiro poder está naqueles que não mendigam atenção, que não se conformam com as expectativas alheias e que ousam existir plenamente por si mesmos.